Chegamos agora na lição de número 6, uma lição que tem por título Confirmados na Verdade Presente. Quando nós consideramos o termo verdade presente, nós devemos pensar que o conhecimento, a luz que Deus dá ao seu povo numa determinada época, não é igual àquela que ele derramou sobre o seu povo numa outra época. Isso nós podemos notar desde os tempos do Antigo Testamento, durante o tempo do Novo Testamento, ao longo de toda a história, até mesmo chegando aos nossos dias. E isso nos traz, inclusive, luz sobre alguns aspectos relacionados àquilo que irmãos do passado acreditavam, nossos irmãos lá da Idade Média, os nossos irmãos lá do período dos reis do Antigo Testamento e assim por diante. E hoje nós vamos perceber, através do estudo da lição desta semana, que existe também a verdade para os nossos dias, que é a soma do conhecimento, da luz derramada por Deus ao seu povo ao longo das eras. Portanto, hoje existe grande luz ao nosso dispor, e logicamente nos trazendo grande responsabilidade. Ao longo da lição nós vamos nos aprofundar sobre isso e oramos ao nosso Pai Celestial para que, em vista daquilo que estaremos estudando, isso faça a diferença na nossa vida, transforme o nosso ser e nos conduza rumo à Canaã Celestial, preparando-nos para jornadearmos rumo à Canaã Celestial, confirmados na verdade presente, ou na presente verdade, né? O texto do verso áureo desta lição se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e verso 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E o pensamento da inspiração: não temos dúvida, nem tivemos dúvida por anos, de que as doutrinas que mantemos hoje são a verdade presente e que o juízo se aproxima. Estamos nos preparando para encontrar aquele que, escoltado por um cortejo de santos anjos, deve aparecer nas nuvens dos céus para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade. Estamos nos preparando para isso. Isso também faz parte da verdade para os nossos dias. Então hoje estamos recebendo o nosso irmão missionário Marcos Henrique, que trabalha no setor administrativo da unidade da Escola Renascença aqui de Goiânia. E ele estará discorrendo conosco, estará nos apresentando o conteúdo desta lição. E vamos para o primeiro tópico, crescendo aqui e agora. Irmão Marcos, o que o apóstolo Pedro enfatizou aos crentes? Rosilei, geralmente a pessoa é repreendida quando está fazendo algo de errado. Só que o que eu achei interessante, que Pedro nos dá uma exortação justamente ao contrário. Aqui fala o seguinte: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que a bem saibais e estáis confirmados na presente verdade. Então a gente consegue perceber que a repreensão aqui é para permanecer. Olha só, ao invés de você mudar de direção, é você continuar nessa direção. Você tem que estar firmado nesta verdade. Achando interessante ainda mais esse aspecto, a nota nos vai dizer que há verdades que no tempo de Lutero não foram encontradas. E no nosso tempo temos o privilégio. Eu quero destacar aqui na nota, e fazendo aplicação, e devemos ler fazendo aplicação para nós, que o finalzinho da nota diz: eu quero fazer essa leitura aplicando para mim. Se eu valorizasse a luz que eu recebi, Deus me concederia visões mais amplas da verdade. Então, isso é interessante porque, primeiro, devemos estar firmados para poder prosseguir no conhecimento. Ou seja, à medida que nós recebemos luz, nós precisamos nos firmar nessa luz, viver essa luz, e aí recebemos mais luz, passamos a viver essa luz, e aí vamos crescendo, né? Agora, se Deus nos concede luz e nós não alcançamos essa luz, nós, inclusive, um outro contexto nos apresenta de que nós seremos julgados por essa diferença, né? Porque nós somos julgados pela luz que recebemos.
até um texto que já apareceu na lição, de que aqueles que não receberam luz, não recebem justiça da parte de Deus pelas ações erradas que fazem, porque eles não conhecem que aquilo é algo errado, né? Então nós precisamos viver à altura, assim como quando a verdade nos dias de Lutero era uma e os crentes daquele tempo estavam buscando viver aquela altura. Mas hoje, quando nós temos muito mais luz, nós não podemos falar, não, mas eu vou viver a verdade dos dias de Lutero. Mas quantas coisas mais o Senhor não revelou ou resgatou ao longo dos séculos posteriores que hoje compõem a luz para o povo, para o nosso povo, para nós, né? Exatamente. Um grande perigo é achar que chegou a determinada posição, já está perfeito, já está pronto. Só que diferente disso, se a gente chega em determinada posição e não continua crescendo, se desenvolvendo, a gente começa o quê? A definhar. Exato. Então, o nosso crescimento, ele primeiro tem que estar alicerçado. Uhum. Alicerçado em quê? Em alguém, em uma pessoa, no caso aqui na palavra de Deus. Sim. E o conhecimento, ele é proporcional à luz que a gente vai adquirindo. Sim. Usando um contexto de escola, você só passa para a próxima fase se você entendeu bem uma matéria, no caso da matemática. Sim. Você estudou um conhecimento, no ano seguinte você vai aprimorar e vai continuar crescendo, a partir daquele conhecimento anterior, aquele Sim. conhecimento prévio. Exatamente. E com a luz no caso do conhecimento da palavra de Deus é semelhante, né? Semelhante. Muito bem. Vamos à pergunta B. Explique como devemos crescer na compreensão da luz do céu. Interessante que, primeiro, como foi enfatizado, a gente primeiro tem que obedecer. Primeira questão, obedece para você continuar crescendo. Paulo, falando aqui em Hebreus, ele vai fazer a comparação do alimento. Então, muitas pessoas poderiam ser mestres, mas por que não eram ainda? Porque estava acostumado e acomodado naquele conhecimento anterior. Então, fazendo aplicação para o nosso período, se não continuamos crescendo, então há algo de errado. A gente pode falar que está na igreja 30 anos, mas não vê frutos desse período. Então, aqui na nota nos diz isso. Cada passo de fé e obediência leva a alma a uma conexão mais íntima com a luz do céu, com a luz do mundo, em quem não há escuridão alguma. Então, se temos fé e obediência, vamos nos aproximando mais e mais de Deus. E isso acaba que vamos crescendo, né? Aqui fala que a obediência, ela é essencial, mas a fé também. Então é um conjunto, obediência e fé. E um sem outro não tem valor ou serventia, né? Isso mesmo. É nulo. Muito bem, então nesse primeiro tópico nós aprendemos sobre o tema crescendo aqui e agora. Então temos recebido luz, Deus tem nos dado esse conhecimento e à medida que recebemos essa luz, à medida que recebemos esse conhecimento, precisamos estar vivendo à altura. Não é depois, não, eu primeiro vou conhecer tudo. Vou conhecer e depois lá na frente eu pratico. Não, conheço, pratico. É porque, na verdade, a vida cristã é essa, né? Você estuda a teoria e coloca em prática. Não é só teoria e deixa. Você não vai conhecer toda a teoria para depois você iniciar. Mas à medida que você conhece, você já vai aprender um pouco mais, já vai vivendo aquilo que foi adquirido como conhecimento. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, vamos vivendo, vamos colocando em prática esses conhecimentos, né? Sim.